aí na rádio, parece que tu deu uma entrevista pra alguém, e eu tava ouvindo na rádio os jornalistas comentando, né? Porra, tu falou que o Ciro era de direita, cara. Não, eu falei que a direita tava de olho no Ciro. Eu acho que faz sentido. O Ciro, ele se posiciona, mas eu acho que é inteligente. Cara, eu acho que tu falou assim, tem um monte de candidato aí de direita. Não, eu falei assim... não vem, tá no Flow Podcast. Não, pega a frase, eu me lembro. Não, pode ter sido, pode ter chegado enviesado. Eu não acho o Ciro de esquerda, mas assim, independentemente do que eu acho, o que eu disse é de que a direita tinha várias opções. Foi isso. Falei, a direita tem várias opções. E o Ciro é uma delas. Porque foi na semana que o DEM fez aquela reunião para ver se ia de Ciro. Uhum. E o DEM se diz de direita. Se diz, sim. Ele fala, sou de direita. Se bem que esse negócio de direita e esquerda, na minha opinião, é a maior balela que existe. Não existe isso. Eu acho que é muito mais importante... Existe porque as pessoas acreditam, é igual dinheiro. Tá ligado? O dinheiro tem valor porque a gente dá valor a essas coisas. Mas a verdade é que nenhum ser humano é de direita, nenhum ser humano é de esquerda. Não, quer ver? Tem uma forma mais ou menos organizada de ver isso, né? Eu acho que tem três posições políticas que é muito nítido na literatura e que não é invenção de ninguém, é uma literatura de 200 anos que criou... É um padrão que se formou através da experiência humana. Tem o sujeito que acha assim, como todo imposto é uma coisa imposta... É um roubo? Né? Não. Não, esse cidadão no caso, não sei se era isso. Não. Como todo mundo diz, que como tem um imposto é imposto, então não é voluntário, o que o Estado tem que ser mínimo, o menor possível. Ele tem que cuidar do extra básico. Mas o PT acredita nisso? Vamos lá. Calma, deixa ele te explicar, pô. Você tá mandando eu ter calma? Pô, ele não para. Você estamos assistindo ele. Pô, tá tão ruim assim. É que eu tô bem. Mentira, nem tô bem. Chega pra lá, me dá uma tapa. Então, cara. o que a gente chama de pensamento liberal, né, que tem uma... Parece simpático, né, vamos dizer assim, é assim, olha, o Estado tem que ser o menor possível. Qual o tamanho do Estado? Você tem que cuidar de algumas coisas. Por exemplo, administração da justiça, segurança pública, diplomacia. Essas são ações típicas de Estado, né? Então o Estado tem que cuidar disso. Então o imposto tem que ser mínimo para cuidar disso. E ponto final. O resto deixa que o mercado resolve. Cuida isso. Esse é o pensamento liberal, clássico. Eu tô deixando bem simplificando um pouquinho para todo mundo entender. Pra gente ter tempo, né? Que se fosse explicar o liberalismo clássico aqui, você dá uma aula de 4 horas pra gente. Um curso. Às vezes você dá um curso inteiro, um semestre, para explicar pro cara o que é o liberalismo. Mas vamos dizer assim, o cara acha assim, um mínimo de imposto para cuidar do básico. Isso é o Estado, o resto a sociedade se organiza. Básico sendo educação, segurança... Não. O liberalismo clássico era bem menos que isso. Não tinha, clássico. Depois disso, apareceu o próprio liberalismo fez algumas concessões, mas daí surgiu o pensamento social-democrata. E o pensamento social-democrata que falou assim, olha, além de segurança pública, diplomacia, defesa do país, administração da justiça, tem outras coisas que deveriam ter caráter, entre aspas, universal. Aí entrou saúde pública universal. Nos Estados Unidos não é universal. Não. Por exemplo, na Inglaterra é. Pode crer. Nos Estados Unidos não é. Então, educação pública universal. E aí tem a disputa. Mas vale para educação superior ou só para básica? Você veja que começa a brincadeira, né, aparecer. Né? Mas até onde vai a educação pública? E o outro, até onde vai a saúde pública? Né? É misto, não é misto? É privado público? Como é que é? E esse é o intermediário, a segunda opção intermediária. O social-democrata mais assim, radical, ela fala assim, não, saúde e educação tem que ser universais. Como é, por exemplo, no caso da saúde da Inglaterra e no caso da educação da França ou da Alemanha, por exemplo. É universal. Você pode fazer faculdade onde você quiser na França, que é o Estado... O governo que garante. Então, a educação é universal. E aí já começa a briga do liberal com o social-democrata, o liberal querendo restringir a educação básica e a atenção básica na saúde, e o social-democrata querendo puxar mais para o universal.
Então já começa aí uma tensãozinha. E tem digamos assim, o socialista, né, que é o cara mais de esquerda, que ele acha que o mercado tem que ser corrigido pela tributação. Como? Ele acha assim, o Monark, descobriu a pólvora aqui, o podcast, milhões de dólares, parabéns, tal, beleza. Bom, entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. Só que você não vai, o Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva em função disso, entendeu? Então não é que o cara tem 2 casas, vai deixar uma para cada filho e o Estado vai tomar uma. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de... Bilhões e bilhões de reais. De fortunas que são acumuladas e que vão distorcendo a própria convivência democrática. Então... Será que isso distorce? É a desigualdade social de riqueza que distorce? Ou é a desigualdade social política? Então, tem liberal que diz que o que a gente tem que corrigir é só a parte de baixo. Então tem liberal que fala assim, se eu garantir que não tenha miséria, está resolvido o problema. Então o pensamento liberal concede isso. Você não nasce com direito a ser bilionário, né? Então, tem liberal que fala assim, vamos acabar com a extrema pobreza. Tem muito liberal que defende renda básica para todo mundo, por exemplo. Eu defendo. Não sei se eu me encaixo como liberal, mas a renda universal para mim parece só um D lógico. Assim, na outra ponta da esquerda, existe um incômodo não só com a extrema miséria, mas com a extrema opulência. Com a extrema opulência. Então, é como alguém diz, esses 2 extremos são ruins para a sociedade, vamos trazer, não tornar todo mundo igual, mas trazer para um campo de igual competição. De mínima condição. Porque não faz bem também para ninguém você partir de um ponto... Né, que tudo ganho. Tudo ganho. Claro, inclusive os bilionários, eles falam que não querem deixar herança para os filhos porque eles têm medo do que vai acontecer com os filhos. Então, porque dinheiro em excesso para um garoto não é bom, é ruim. Mas então,